Paz do Senhor Jesus, hoje é terça-feira, 28 de setembro de 2021. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, espero que você esteja bem, tá bom? Espero que essa mensagem chegue até você e você esteja tranquilo com a sua alma em paz, tá? Vamos dar uma passadinha lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Eu vou ler apenas um versículo. Ele fala sobre Naamã. E diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Naamã era um chefe do exército da Síria, mas apesar de todas as suas qualidades, ele tinha um defeito, que era ser leproso, né? Mas, como a gente leu aqui, o Senhor, com S maiúsculo, dera aos sírios livramentos através daquele homem. Aí você vai me falar, mas os sírios não eram homens, não eram povo de Deus. Mas Deus é quem conhece o meu e o seu coração. Tanto é que quando eles levam cativo, ele leva cativo para a casa dele uma menina, né, lá do povo de Israel. E ela vê aquela lepra dele, porque somente quem estava dentro de casa, somente quem era íntimo dele sabia o que ele tinha, né, e o que era cometido. E ela falou para a esposa de Naamã: se o meu senhor conhecer o profeta que há lá na minha terra, este o curaria. Né? E Naamã prontamente ele se coloca, né, no coração dele, porque não era, a lepra não era uma condição dele querer ser, né, dele ser assim. Não era algo que estava ao seu controle, não foi algo provocado por ele. Então ele prontamente vai até o rei manda cartas, fica feliz porque ele era um homem valoroso, né? Era um homem de respeito e o rei tinha muito respeito por ele. E ele vai para Samaria, né? E ali ele vai, chega até Eliseu e ele é curado, né? Apesar dele ir a contragosto, dar os 7 mergulhos no Rio Jordão, mas ele tinha pessoas que o incentivaram, ele tinha pessoas ali que, Senhor, o Senhor está aqui. Se ele falasse qualquer coisa para o Senhor ser curado, o Senhor não faria? Então, o que tem? Dar 7 mergulhos no rio? Então ele foi curado. E Deus conhecia tanto o coração dele, que lá nos versículos 17 e 18 ele fala assim para Eliseu, quando ele volta para poder agradecer, porque ele voltou para agradecer. E aí no capítulo 17 e 18 ele diz assim para Eliseu: e disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a seu servo. O rei, quando ia adorar a Rimom, era Naamã que estava do lado dele. E ele se apoiava em Naamã para se ajoelhar, e ali também Naamã tinha que se ajoelhar para poder adorar o Rimom. Mas quando ele conheceu Deus vivo, o temor já caiu sobre ele. E ali ele já pediu perdão ao Senhor. Senhor, eu terei que fazer isso porque eu sou um servo. Ele era tão correto com as suas coisas,
que ele já pediu perdão ao Senhor. O Senhor me perdoe porque eu vou ter que adorar, eu vou ter que me encurvar, mas eu já entendo quem é o único Deus, quem é o Deus vivo, quem é o Deus que faz. Mas eu vivo num povo que é idólatra. E eu terei que ali servir ao Senhor, ao meu Senhor com S minúsculo. Mas o Senhor atende. Porque ele, Naamã, já não adoraria mais deuses nenhum, apesar de estar ali de joelhos, porque ele era um servo e ele continuava servo, apesar de ser capitão, ele servia um rei, ele tinha a quem liderar, a quem está liderado, né? Ele tinha uma liderança, ele era líder, mas ele também ainda tinha um maior do que ele, só que acima daquele, agora tinha o Deus. Então, Deus sabe exatamente e conhece o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um. Mas existem hoje, no meio dos líderes, e isso está muito perto de vir à tona, pessoas que se deixaram corromper, pessoas que estão leprosas, porque buscaram com as tuas próprias mãos, pessoas que estão enganando o povo, líderes que estão enganando o seu povo. Deus não é Deus de envergonhar ninguém, mas ele tem avisado, ele tem dado a oportunidade da gente se consertar. E tem pessoas que têm levado ovelhas, têm enganado outras pessoas. E ai daqueles, como está lá em Ezequiel 34, ai dos pastores, ai dos líderes que estão fazendo corromper, que estão enganando as suas ovelhas. Porque as suas não, as ovelhas do Senhor. É do Senhor. Nós somos de Jesus. Jesus é a cabeça. Nós somos a noiva. Ele é o nosso noivo. Ai daqueles que estão se deixando se corromper, que estão leprosos, corrompendo, passando lepra para outras pessoas. E está chegando o dia em que o Senhor vai tirar a máscara de muitos líderes. Muitos. Eu sei que tem pessoas também que se deixam ser enganado ou querem continuar naquilo dali porque tem uma visão maior para o que é material. Mas a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem muitos líderes ensinando a ser próspero, não tem problema nenhum. Porque a palavra do Senhor diz: trazei à minha casa dízimos e ofertas, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Essa é a palavra do Senhor. Mas tem gente que está distorcendo a palavra do Senhor para enganar o povo, para tirar do povo o céu não é conquistado com dinheiro. O céu é conquistado à força, é com as nossas atitudes. A nossa maior oferta é o nosso coração, é a nossa voluntariedade. O Senhor sempre falou, quando nós formos, na época lá do que era sacrificado, que era sacrifício, ele sempre falou de todo o coração, que a pessoa venha de todo o coração. O Senhor sempre colocou isso e sempre deixou isso muito exposto. Não adianta eu ir lá, dar para o homem ver quando o meu coração não está naquilo. O Senhor não aceita, não adianta. E será que se eu for fazer aquilo com segundas intenções, nós temos que tomar cuidado, porque Satanás é sujo. Satanás é muito sujo.
E Ele também tem todo o poder aqui. Ele pode enriquecer, Ele pode empobrecer alguém, Ele pode colocar doença, Ele pode curar. Tô falando besteira? Vamos lá em Jó. Quem foi que Deus permitiu tirar tudo de Jó? Quem, no único dia, fez Jó do homem mais rico do mundo, naquela época, no teu tempo, perder tudo no único dia? Quem foi que fez Jó perder todos os teus 10 filhos no único dia? Quem? Quem foi que colocou uma doença em Jó, que ele tinha que se coçar com caco de telhas? Quem? Tô falando besteira? Se ele não tivesse poder para isso, Satanás teria feito? Então, sim, muitas pessoas estão ricas, estão se dando muito bem. Tem uma inteligência que deixa qualquer um de boca aberta e até constrange. O anticristo será um homem muito inteligente, capaz de manipular, capaz de convencer com a palavra. E essa sabedoria será lhe dada por Satanás. E com certeza ele é um homem poderoso e rico, porque ninguém que é pobre hoje em dia tem voz para poder liderar alguém. Liderar um mundo, porque vai ser um único líder. E ele vai vir em berço de ouro. Porque tudo com Satanás tem que ser com pompa, né? Tem que chamar atenção. Para o povo, para convencer o povo, tem que ser alguém que esteja em evidência. Isso é culpa de quem? Até de nós mesmos, né? Até de nós mesmos. Que a gente enche os nossos olhos por aquilo que a gente vê. Até uma comida, pra gente, né, um apetite, quando a gente olha para uma comida que ela é bem arrumada, né, bem organizada ali, aquilo ali abre melhor o nosso apetite do que um emaranhado, uma coisa assim toda. Tem gente que não come comida junto, tem que ter tudo separadinho. Então até nisso. Mas a palavra diz que nós devemos analisar tudo que a gente escuta, analisar as profecias, analisar o que tem sido dito. E nós precisamos buscar sempre estar na direção do Espírito Santo. Jesus, quando foi, deixou ele para que pudesse estar aqui com a gente, para nos livrar das garras de Satanás, porque é o Espírito Santo que está aqui, que ainda detém ele e que está prontamente ao nosso lado para nos ajudar, para nos socorrer, para ir perante ao Senhor e levar as nossas lágrimas quando a gente nem consegue abrir a nossa boca. Mas existem coisas que sou eu e você que buscamos com as nossas próprias mãos. Entenda que Deus conhece exatamente quem nós somos. E depois de Deus, quem mais nos conhece é Satanás. Ele pode não ouvir aquilo que nós pensamos, mas diante daquilo que a gente faz, diante das nossas atitudes, ele sabe o que é que nos agrada. E ele conhece a minha e a sua fraqueza. Ele conhece exatamente a minha e a sua fraqueza. Então busque no Senhor a direção. Procure se consertar com o Senhor, porque Jesus está voltando. E vai chegar o tempo de que a coisa vai ficar tão feia que as pessoas vão se debandar por se desiludir com os seus líderes. Porque assim como Jesus chegou naquele tempo
botando todo aquele povo para fora, porque estava fazendo da casa do Senhor casa de ladrões, covil de ladrões. Assim o Senhor também vai fazer. Vai colocar para fora do templo muitos que estão enganando, muitos que estão fazendo o seu templo de comércio, que estão enganando o povo. E muitos vão se decepcionar, muitas ovelhas vão se debandar. Mas o Senhor está alertando. Então você que é ovelha, fica antenado, se liga, peça direção ao Senhor. Não use isso como uma desculpa para sair da presença do Senhor. Lá em 2 Timóteo, ele fala, 1 Timóteo no capítulo 3, depois você vai lá e lê, porque senão a mensagem vai ficar muito, muito longa. Ele fala sobre os deveres dos bispos e diáconos. Eu só vou falar assim, só o lance do... Só vou ler aqui ó, 4 capítulos, 3 versículos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Vou ler o 5 também. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Depois você vai lá e lê o capítulo 3 de 1 Timóteo. O Senhor, Ele dá todas as instruções de como deve ser um homem de Deus. Todas as instruções. Então não tem ninguém que possa falar que Deus não direciona, que Deus não ensina. E Deus também nos dá sabedoria para buscar o ensinamento que nós precisamos. Mas no mais, nós precisamos nos colocar na dependência dEle. Porque apesar de ser bispo, apesar de ser pastor, de ser bispo, de ser apóstolo, de ser presbítero, somos sempre servos, missionários, evangelistas. Estou falando nesses porque são esses que estão aqui na palavra. São esses líderes, são esses tipos de líderes que está aqui na palavra. Você pode ir na internet buscar. E ao homem cabe honrar e amar a tua mulher como a tua própria carne. Porque se um homem maltrata uma mulher, as suas orações não sobem nem ao Senhor. Está na palavra, vá lá e busque. Se você está ou está buscando direção, ou está em algum lugar, busque direção do Senhor. Se é ali que Ele quer você, se tem algo de errado. Mas peça sabedoria, se é para você falar, se é para você tomar qualquer atitude. Porque nós precisamos ter sabedoria e buscar sabedoria em tudo no Senhor. Porque o Espírito Santo está aqui conosco para nos ajudar a tomar decisões, a tomarmos atitudes, mas com sabedoria, com ordem, porque com o Senhor é tudo com ordem e com decência. Mas que o Senhor, Ele vai trazer à tona, Ele vai trazer. Então você se prepare. Você líder, você ovelha, você se prepare para ficar na direção do Senhor. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças te damos, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de respirar gratuitamente este ar. Muito obrigada, meu Pai, por estarmos embaixo desse céu maravilhoso, meu Pai. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de buscarmos no Senhor a direção.
Porque o Senhor, antes de fazer, o Senhor avisa, o Senhor nos prepara. Até para morrer, o Senhor nos prepara. Até para levar alguém que está ao nosso lado, o Senhor nos prepara. O Senhor nos prepara. Se a gente se faz de rogado, o problema é nosso. Porque o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso. Muito obrigada, meu Pai, por nos alertar por todas as coisas que ainda estão por vir. Muito obrigada, meu Pai, por nos instruir ao que fazer. E, Pai, não nos deixe enganado. Que todo engano, meu Pai, seja através dos nossos líderes, seja nos nossos lares, no nosso trabalho, caia por terra em nome de Jesus. Não nos deixe, meu Pai, enganados, perto de pessoas que só querem o nosso mal. Que nós venhamos a abrir a nossa casa para pessoas que só querem o nosso mal, que só entra ali para plantar o mal, para plantar a discórdia. Que por menos que a gente tenha, entre na nossa casa, meu Pai, ou esteja perto de nós para cobiçar aquilo que nós temos, ou aquilo que nós somos. Porque o brilho do Senhor, meu Pai, está em nós. E é esse brilho que incomoda muitas pessoas, porque a luz incomoda as trevas. Pai, não nos deixe enganados, mas acima de tudo, que apesar da decepção, isso não venha, meu Pai, fazer a gente parar. Não, que isso não seja uma desculpa para a gente parar e sair da Tua presença, meu Pai. Porque o Senhor tem avisado, o Senhor avisa. E que nós buscamos no Senhor, meu Pai, a força, o espírito inabalável para que nada, meu Pai, que venha externo nos derrube. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, os orfanatos, os cárceres, os asilos. Visita, meu Pai, cada enfermo neste dia. Visita as viúvas, os órfãos. Abençoa o Teu povo. Pai, que haja paz nos nossos corações. Que haja paz em Jerusalém, meu Pai. Visita cada canto deste mundo, cada país que está em guerra, meu Pai. Cada família, cada lar que está em guerra, meu Pai, em nome de Jesus. Dê sabedoria a esta mulher para se calar, meu Pai. Dê sabedoria a esta mulher para agir, para não ficar dentro da Tua casa sendo massacrada, sendo, meu Pai, violentada por palavras, fisicamente, meu Pai. Em nome de Jesus. Porque o Senhor tem dado condição, meu Pai, da gente buscar ajuda, primeiro no Senhor, mas depois ajuda sim. Oh, meu Pai, o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos fez com tanto carinho. O Senhor corrige sim, mas o Senhor corrige porque o Senhor ama demais. E ninguém que está aqui que fala que ama, meu Pai, espanca. Um pai pode corrigir sim o seu filho com vara, mas não espancar, meu Pai. Não espancar a ponto de quebrar um osso daquela criança, de manter ele sempre roxo, de acabar com os sonhos dele, de matar o sonho dele. Nós não temos esse direito, meu Pai. Nós não temos esse direito. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor da glória, não deixe que o nosso amor venha se esfriar. Não deixe que a decepção, que a tristeza tome tanto conta da gente, que a gente venha perder a vontade de viver, meu Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito do suicídio seja repreendido, que toda síndrome de pânico, do medo seja repreendido. O Senhor não nos chamou, meu Pai, para sermos prisioneiros, meu Pai. Em nome de Jesus, e tem tanta gente aprisionada, meu Pai, dentro do seu próprio mundo. Pessoas que estão sorrindo, mas estão aprisionadas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Em nome de Jesus.
Abençoa, Pai, o nosso dia. Fica conosco, fala conosco. E que essa palavra, meu Pai, chegue como bálsamo, dando direção, meu Pai, a essa pessoa. Em nome de Jesus. Mas que ela busque no Senhor a força que ela necessita para fazer com sabedoria aquilo que ela precisa e continuar a estar na tua direção ou ir para a tua direção, meu Pai. Porque só o Senhor faz, só o Senhor é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, Pai. É que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado, que ela possa te ajudar. Fique na paz do Senhor, medite na palavra do Senhor. Busque a força, busque a direção do Senhor, porque Ele te ama demais e Ele tem algo muito melhor para a tua vida e para a tua família, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.